Uhum.
Ora, muito bom dia. O que vocês estão a ver é um rever rápido de algumas das conclusões da aula passada. Tem a ver com lidar com a noção de comprimento de um caminho ou de uma linha. Lembre que um caminho é simplesmente uma função definida num intervalo com valores em Rn e que uma linha é o seu contradomínio. Nós vimos que a noção de comprimento não é uma coisa totalmente simples, ou seja, é muito fácil ter caminhos a que não podemos associar um comprimento. No entanto, se nos restringirmos a caminhos de classe C1, num intervalo limitado e fechado, ou seccionalmente classe C1 num intervalo limitado e fechado, então sabemos perfeitamente o que é o comprimento do caminho. Se o caminho for injetivo, portanto, se não passarmos várias vezes no mesmo sítio, não é? Pensem numa circunferência, darmos 2 voltas numa circunferência. Então, o comprimento do caminho é o comprimento da linha, porque o comprimento da linha, simplesmente o ínfimo dos comprimentos do caminho, cujo contradomínio é aquela linha. Para linhas de classe C1 ou seccionamento de classe C1, podemos calcular o comprimento através do integral que temos aqui. O integral entre A e B, portanto, supondo que o caminho está definido no intervalo limitado e fechado a B, da norma da derivada do caminho. Simplesmente é a velocidade escalar. Okay? Algo que vocês conhecem da cinemática elementar há muito tempo. Inclusivamente, e a partir desta linha horizontal que está aqui a 2 linhas do fim, não fiz na aula passada, pode-se definir para cada valor do parâmetro do domínio do caminho aquilo que se chama a função comprimento de arco, ou seja, o integral entre A e T da velocidade escalar no intervalo AT. Okay? Portanto, isto começa quando T igual a A, isto dá 0, quando T igual a B, dá-me o comprimento do caminho todo. Esta função é conhecida por função comprimento de arco. E, como isto é um integral indefinido, norma de R' é uma função contínua, se estivermos a supor que é de classe C1. Se for seccionamento de classe C1, adaptem isto. Sim, é preciso fazer algumas ressalvas, mas a coisa também funciona. Se partirmos o caminho em pedacinhos. Portanto, voltando, supondo para simplificar que é de classe C1 em AB, isto é um integral indefinido de uma função contínua e, como tal, vocês podem derivá-lo. Calcular a sua derivada. A derivada daquela função S pelo teorema fundamental do cálculo vai dar simplesmente a norma da L'. Okay? Portanto, temos aqui a derivada da função comprimento de arco igual à velocidade de escalar. Isto dá-me uma informação importante que eu posso descrever assim. A velocidade escalar é um fator de escala comprimentos quando eu passo do intervalo AB de R para a linha. Okay? Costuma-se dizer que é elemento de volume unidimensional. Okay? Uma coisa que nós vamos repetir nas próximas semanas é lidar com o elemento de volume K dimensional com o K entre 1 e N.
ok? E vamos fazê-lo por uma ordem um bocadinho estranha. Começamos com k igual a 1, com linhas. Vamos saltar para a semana para k igual a n, ou seja, para a semana o que vamos fazer é a fórmula de mudança de variáveis na integração em RN. Okay? E isso é basicamente estudar este fator de escala quando R, uma aplicação C1 que transforma abertos de RN em abertos de RN de forma injetiva. Depois voltaremos rapidamente para o caso em que K é igual a 2, em relação ao que vimos na segunda-feira, é passar de linhas para superfícies. Okay? E finalmente discutiremos de maneira mais ou menos rápida o que se passa para K maior do que 2 e menor ou igual a n menos 1. Ou seja, para coisas que localmente são variedades K dimensionais. Okay? O grande objetivo é integrarmos sobre estes conjuntos. Okay? Em particular, hoje, vamos começar por definir um integral sobre uma linha de uma função escalar. Vamos considerar dois tipos de integrais sobre linhas. Um de funções escalar, outro de funções vetoriais. O segundo, vamos ver que é mais interessante, mas o primeiro, vamos já livrar-nos dele, voltaremos a olhar para ele depois como caso particular do que se passa para outras dimensões. Mas, primeira definição, propriamente da aula 2, chamado integral em ordem ao comprimento de arco. Okay? Daí eu ter falado daquela função S há pouco, ter calculado a sua derivada. O que é que eu preciso para falar deste integral? Bom, além de uma linha escrita por um caminho, vou precisar de uma função. Portanto, eu vou considerar já um caminho definido no intervalo AB, valores em Rn, classe C1 ou seccionalmente classe C1. Portanto, ponho aqui entre parênteses ou seccionalmente classe C1, coisas também funcionam, mas para aclarar ideias podemos pensar que é classe C1. Vamos pensar numa função f definida num conjunto S em Rn com valores reais. Okay? Notem que o conjunto de chegadas desta função são escalares. Okay? Em que S é um sobreconjunto, portanto, algo que contém L, sendo L a linha associada a este caminho. Okay? Vamos querer definir o integral em L da função f em ordem ao comprimento de arco. Okay? Portanto, usa ali mesmo o Szinho que usei para a definição de função comprimento de arco. Okay? No futuro, depois veremos outras notações que terão a ver com discutir todos esses casos com k de 1 até n, mas por enquanto ponho um S definido. Isto vai ser definido à custa do integral de uma função real de variável real, simplesmente. Okay? Não preciso fazer partições, etc. Vou definir como um integral entre A e B de f composto
com o caminho, vezes a norma de R' T, vezes o fator de escala de comprimento. Okay? Ou seja, vou olhar para os valores da função sobre a linha L, portanto o RT está em L, de maneira que isto faz sentido. O domínio do F contém o L. E vou ponderá-los pelo fator de escala de comprimento. Se vocês querem pensar rapidamente sobre um significado deste integral, pensem num fio que tem grossura variável ou densidade variável de ponto para ponto. Suponham que a função f é a densidade do fio em cada ponto do espaço. Okay? Então, para calcular a massa do fio, o que vocês fazem é calcular uma coisa desta. Okay? Portanto, precisam de escalar, usando como ponderação, precisam de usar como ponderação a função a comprimento de Darby, okay? Ou melhor, a sua derivada. Nós veremos outras interpretações. As pessoas estão preocupadas. Bem, a que isso serve? Além de calcular massas de fios, veremos que vai servir para muitas coisas. Okay? Mas isso será claro à medida que fizermos esta discussão do que é que se passa com integrais sobre conjuntos k-dimensionais em RTM. Okay? Enfim. Exemplo. Já agora, observação. Quase sempre, isto quase sempre não é propriamente uma frase matemática, consideraremos que S é um aberto contendo L e que F é contínua. Okay? Aqui o contínuo é particularmente importante, porque assim não ficamos com problemas de consciência de saber se o integral existe, se não. Portanto, aquela definição que eu tinha feito lá atrás, para um F qualquer esquisito, o integral podia não existir. Okay? No entanto, se o meu F for contínuo, como o caminho é em particular contínuo, de certeza, a composição de F com R é contínuo, portanto é uma função contínua. Norma de R' T é também uma função contínua porque o R é de classe C1. Okay? Ou se for seccionalmente classe C1, só terá umas descontinuidades, não muito mais, no número finito de pontos, okay? Que não destroem a existência do integral. Okay? Portanto, geralmente, nós estaremos nesta situação. Não consigo imaginar um único exercício de cálculo 2 em que não façamos, em que, de facto, o domínio da função não seja um aberto, contendo a linha, que a função não seja contínua. Okay? Exemplo de cálculo de uma coisa destas, para dizer que fizemos um. Suponham que R está definido no intervalo 0,2π, com valores em R3, via RT igual a cosseno T, seno T, T. Ok? Reparem que, já agora, fazer aqui um desenhozinho.
Será qualquer coisa. Sim. Ok? Em que estou a supor que o eixo Z é para cima, X é para ali, Y é para ali. Portanto, visto de cima, o que vocês veem, portanto, vocês estiverem no topo do eixo dos Zs e olharem para baixo, o que veem é uma circunferência. Okay? O que está-se a passar no eixo, na direção dos Zs é que a coordenada está a aumentar linearmente com T. Okay? Este caminho chama-se uma hélice. Vocês estão a pensar, uma hélice, mas o hélice não é assim um 8 fininho, como... Não, isso é o objeto hélice. O objeto hélice, vocês se lembram de aviões e de barcos, é uma coisa, a linha hélice é outra coisa. A linha hélice é aquilo que acontece a um ponto sobre o objeto hélice quando o vosso avião está a andar de maneira uniforme, ok? Em linha reta. E liga-se entre uma coisa e outra. Suponham que a vossa função está definida em R3, valores em R, por f de x, y, z igual a x. Muito simplesmente. Okay? Que é que será o integral? Portanto, chamemos h à hélice. Não é? O que é que será o integral em h e f em ordem ao comprimento de arco neste caso? Bom, será o integral no intervalo 0,2π, que é um intervalo em que o nosso parâmetro variava. Lembro, vou estar aqui a escrever, que o f de x, y, z é x, de maneira que o f composto com r de t, como o r de t é cosseno t, seno t, t, o f de rt é simplesmente cosseno de t. Okay? De maneira que eu tenho cosseno de t, vou ter que calcular o r' de t. O r' de t é menos seno de t, cosseno de t, 1. Okay? A norma de r' de t vai ser igual a raiz de 2. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. De maneira que eu tenho que fazer a integrar isto. Okay? A primitiva de cosseno de t é o seno, isto dá seno de 2π menos seno de 0. Isto dá 0. Okay? Portanto, esse nosso primeiro integral em ordem ao comprimento de arco foi muito fácil de calcular. Okay? Não há dúvida que existia, porque o f era contínuo, não é? Portanto, integrais em ordem ao comprimento de arco são, no fundo, nível de cálculo, fazer cálculo de integrais de cálculo 1. Okay? Portanto, não tem nada de muito extraordinário. No entanto, este é um dos tipos de integral que envolvem funções em linhas e que vai ser temporariamente o menos interessante. Okay? Porque existe um outro integral envolvendo caminhos e linhas, mas de funções vetoriais. Okay? Professor, Diga. porquê é que no slide anterior usou a função f? Definiu a função f. Aí. É que eu tinha uma função f. No slide anterior.
Espera aí. Eu cliquei onde não devia clicar e isto saltou-me tudo. Isolar todos os quadros brancos. Neste aqui? Sim. Não, porque isto é o exemplo. Vamos calcular. O exemplo é, calculemos o integral em h da função f. A função f é aquela que eu tinha definido aqui, f de R3 em R por f de x, y z igual a x. Obrigado, professor. Ok. Portanto, agora vamos ao outro conceito de integral. Não confundir com o primeiro. Já agora, antes que vocês perguntem, vai haver uma relação entre os dois conceitos de integral. Depois eu já explicarei se tiver tempo hoje, senão numa próxima ocasião. É muito simples. Okay? Mas matematicamente e psicologicamente é melhor tratarmos dos dois separadamente. Okay? Portanto, o outro integral envolvendo linhas é chamado integral de linha. Para definir integral de linha, vou precisar também de um caminho. Classe C1 ou seccionalmente classe C1, para poder falar da função comprimento de arco, que vai ser precisa para fazermos as contas. L vai ser a linha correspondente. E vou ter uma função, vamos chamar-lhe G, definida um conjunto U, contém L, vou escrever isso separadamente, senão fica muito confuso. Portanto, U contém L. Em geral, podia ser um conjunto qualquer, mas em geral será um aberto contendo L. G está definido em U, com valores em R. E agora porem aqui uma coisinha a vermelho. Em R e N. Aqui este N é o mesmo daquele, não é? Portanto, esta é a diferença. Agora estamos a falar de integrais de funções vetoriais. E quero definir o integral sobre L de G, e eu vou pôr aqui um ponto. Este é o ponto de produto interno. Tenho usado para produto interno. E vou pôr aqui dr, em que o R é o R do caminho. Okay? Portanto, nesta notação, parem que abrirá a possibilidade de haver uma certa dependência do caminho. Ao contrário da notação do integral em ordem ao comprimento de arco, em que o R não estava lá na notação do integral, no instante estava lá implicitamente através da função S. Okay? Uma coisa que teremos que fazer para estes dois tipos de integral é perceber se eu descrevo a mesma linha com outra representação paramétrica, o que é que acontece? Ok? Portanto, ainda temos que fazer isso e ver o que é que acontece quando eu mudo representação paramétrica, mas mantenho a linha. Pois bem, como é que vou definir isto? Vou definir à custa de um integral, uma função real variável real, um integral entre A e B, de G de R de T interno R'. Ou seja, o resultado vai ser um número real, mas aqui a função integranda é o produto interno do campo vetorial G com o caminho, o produto interno com a velocidade vetorial.
okay? Com a derivada do caminho. Portanto, isto é uma coisa diferente do integral ao comprimento. Okay? Porquê é que uma pessoa se lembra de fazer uma coisa destas? Motivação, digamos. Porquê é que a definição é esta? Já agora, como G, se G for contínua, portanto, observação, se G for contínua, o integral existe. Okay? E existe até noutros casos, mas em todas as aplicações que faremos, G será uma função contínua, pelo menos sobre a linha L. Okay? Porquê? Porque o G de RT fica contínuo, o R' de T é contínuo, no caso C1, o produto interno de duas funções contínuas vai dar contínuo, portanto eu não tenho problemas nenhum ali, e o intervalo de integração é um intervalo limitado. Okay? No caso seccionalmente contínuo, também terei uns pontos que me causam problemas, mas resolvo a coisa com facilidade. De onde é que isto vem? Portanto, outra observação. A motivação pode ser encontrada no conceito físico de trabalho num campo de força. Okay? O que é o trabalho num campo de forças em que a força é constante? Vocês obtêm se a força for constante, portanto, for um vetor em todos os pontos do espaço é igual, o trabalho corresponde a fazer o produto interno desse vetor pela deslocação entre dois pontos, o trabalho realizado para ir nesse campo de um ponto ao outro, não é? Coisa que eu posso sugerir muito facilmente. Sim, vocês suponham que tenham um ponto aqui, em ponto acolá, portanto aqui um ponto x0, ali um ponto x0 mais delta x, ok? Um certo incremento de coordenadas. Portanto, fazem um deslocamento assim. Suponham que têm um campo F que é constante, ok? Então, o trabalho é muito simplesmente o produto interno do campo F sobre o deslocamento delta E. Okay? Isto para um campo constante. Se o vosso campo não for constante, qual é a ideia que é razoável? É considerar aproximações por pequenos segmentos em que o campo é aproximadamente constante a cada um deles e ter uma soma de produtos internos de Fs num ponto, algures em cada um desses pequenos segmentos, pelos vários deslocamentos. Passando da maneira natural com o conceito de integral, vocês obtêm aquele integral tal. Okay? Portanto, aquela é a maneira natural de estender o conceito de trabalho num campo de força G quando vocês se deslocam de um ponto R de A para um ponto F. Ok? Podem pensar, mas isso é trabalho. Isto é matemática, porque é que há de aparecer trabalho?
Bom, nós vamos ver que algumas das questões interessantes que se põem matematicamente sobre o integral de linha têm a ver com coisas que vocês conhecem da física, ok? Vocês já ouviram com certeza falar da expressão campo conservativo, ok? E uma das questões que nós vamos lidar nestes próximos dias, talvez ainda não hoje, mas amanhã com certeza, é de caracterizar que campos é que são conservativos. O que é um campo conservativo? É um campo em que o trabalho não depende do caminho que nos leva de um ponto ao outro, em que nós podemos ir de maneira diferente de um ponto ao outro. Veremos que isso traduz em informação matemática muito simples sobre o campo. Okay? Bom, exemplos de integrais de linha. Portanto, vamos fazer umas continhas simples. Chamo já a atenção de uma coisa. Este exemplo não é inocente. Ou seja, este exemplo, este e o seguinte, vão ser dois, eu vou precisar deles para testar a minha teoria repetidamente. Portanto, não é só para vos mostrar como faço as contas. Também o resultado que eu obtenho é importante e vai-nos servir para testar a teoria. Portanto, suponhamos que temos uma função f em R2, mas não na origem, com valores em R2, dada por fxy igual a x sobre x2 mais y2, y sobre x2 mais y2. Ok? Consideremos um caminho, vai ser a velha circunferência em torno da origem de raio 1, dada parametricamente, por exemplo, assim. Okay? Seja C é o R de 0,2π. C de circunferência, não é? O que é o integral ao longo de C? Integral de linha deste campo F. Bom, será o integral entre 0 e 2π. Agora tem que considerar a composição do F ou o RT. Portanto, isso quer dizer, vou ter que substituir os x por cossenos de t, os y por seno de t. Ora, aquele x2 mais y2 estava ali em denominador, vai ser cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. De maneira que o f composto com RT vai ser simplesmente cosseno de t, seno de t. Okay? O R' de t vai ser menos seno de t, cosseno de t. Okay? Portanto, isto será o produto interno com menos seno de t, cosseno de t. Para que integrar em ordem a t. Só que este produto interno dá menos seno cosseno mais seno cosseno, dá zero. Portanto, tenho o integral da função nula. Isto dá zero. Ok? Reparem que este resultado não é propriamente surpreendente de um ponto de vista geométrico. Reparem que o campo F é 1 sobre x2 mais y2, que é um escalar, vezes o vetor xy, que é o vetor posição de um ponto. O vetor posição de um ponto é radial relativamente à origem. Uma circunferência centrada na origem tem direções tangentes ortogonais aos vetores radiais.
Okay? Reparem que o R' de t é tangente à circunferência. Aliás, gera o espaço tangente à circunferência, certo? Com aquela nomenclatura de espaço tangente que vimos para variedades. Esta circunferência é uma variedade de 1. Portanto, não há nada de surpreendente neste integral de ser zero. Nós tínhamos ali um campo que é radial, estávamos a deslocar sobre uma circunferência de maneira que é sempre ortogonal ao vetor radial, à direção radial nesse ponto. Deixem-me modificar este exemplo para um outro, ligeiramente diferente, muito ligeiramente diferente. Portanto, um outro exemplo, em que vou usar a mesma linha, portanto, R há de ser definida da mesma maneira. L vai ser. L não, C. Vou manter essa notação. Portanto, C é o R de 0,2π. E agora considero um campo G, XY, mas que desta vez é menos Y sobre X2 mais Y2, X sobre X2 mais Y2. Okay? Portanto, o que é que será o integral de linha ao longo de C, de G, de R? Okay? Bom, vai ser o integral entre 0 e 2π. Agora, o G composto com a representação paramétrica, desta vez vai dar menos cent_t por cent_t. E o R' é exatamente a mesma coisa. De maneira que vocês vão ficar com o integral entre 0 e 2π de seno quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Isto vai dar 2π. Okay? Geometricamente, isto é surpreendente ou não? Não. Porque o vetor menos yx é tangente à circunferência. E aponta sempre para o mesmo lado. Okay? O vetor, se vocês rodarem π sobre 2 num certo sentido, o vetor xy, obtém exatamente o vetor menos yx, que aparece aqui no G, abstraindo o x2 mais y2, que é escalar a dividir. Okay? De maneira que vocês estão a fazer o produto interno do campo com a velocidade numa situação em que eles têm exatamente a mesma direção. Okay? Como o campo está sempre virado para o mesmo lado em relação à velocidade, o produto interno vai ter sempre o mesmo sinal, que é positivo neste caso, igual a 1. E integrando entre 0 e 2π, vocês simplesmente ficam com 2π, que é diferente de 0. Portanto, nós tivemos aqui dois exemplos ao longo de uma linha fechada. Portanto, linhas fechadas são imagens, caminhos em que o valor do extremo inferior do intervalo limitado e fechado é igual ao valor do extremo superior. Portanto, começamos num ponto e acabamos no mesmo ponto. Mas num caso, o resultado foi 0 e no outro caso, o resultado foi 2π. Okay? Lembrem-se disto no futuro. Portanto, são continhas muito simples, mas que mostram-nos como fazer as contas. Mas em si, estes dois exemplos vão servir mais para a frente. Portanto, mantenham-nos no espírito. Okay? Coisas importantes sobre estes dois tipos de integrais que falamos hoje.
Portanto, observações várias. São, de facto, teoremas, mas é fácil de ver, por exemplo, ambos os integrais são operadores lineares. O que eu quero dizer com isto? Se vocês tiverem duas funções para as quais existe um dos integrais, duas funções escalares, por exemplo, para as quais existe integral em ordem ao comprimento de arco, então, considerando a soma das duas funções, a vocês acontece-vos aquilo que seria de esperar. É igual à soma dos dois integrais. Ok? E se considerarem lambda um número real, o integral de lambda vezes f é igual a lambda vezes o integral de f. Okay? Até agora, tudo que nós vimos que é um integral é linear, não é? De maneira análoga para integrais de linha. Okay? Temos propriedades de linearidade. Porquê? Porque isto tudo foi feito à custa de integrais de funções reais de variável real. Esses eram lineares, de maneira que isto é uma trivialidade muito grande. Coisas já não tão triviais. Já as mencionei há bocado. O que é que se passa quando eu percorro o mesmo caminho? O mesmo caminho não, percorro a mesma linha com caminhos diferentes. Okay? Portanto, a questão que é importante é o que se passa com estes integrais quando percorremos a mesma linha usando caminhos diferentes. E agora deixem-me pôr uma coisa entre parênteses, mas de alguma forma equivalente. Eu já explico o que é que significa este equivalentes. Vou ter aqui. Que eu pus entre aspas. Portanto, esta é a nossa grande questão. Percorro o mesmo conjunto de pontos no espaço, de duas maneiras diferentes, digamos, imaginem, com velocidades diferentes. Será que posso apanhar resultados para os integrais que são diferentes? Vamos ver isto primeiro para o integral em ordem ao comprimento de arco. Okay? Suponham vocês que têm dois intervalos de R, um que eu vou chamar AB, outro vou chamar CD, ok? E que, sem passar de um para o outro através de uma função H, ou da sua inversa, H-1, com H e H-1, classe C1, nos intervalos respectivos. Okay? E
tenho uma representação paramétrica, ou um caminho, R, okay? Definido no intervalo AB e que descreve uma certa linha L no espaço. Mas eu também posso usar aqui o intervalo CD, porque eu posso passar do intervalo CD para o intervalo AB. Reparem, estou a supor que H e H-1 são ambos de classe C1. Uma consequência que isto tem é que as derivadas do H e do H-1 existem, não se anulam. Okay? Porque a composição das duas funções, do H e do H-1, dá a identidade, a derivada disso é 1, portanto, o produto das derivadas não pode ser, certo? Mas eu posso considerar uma outra representação paramétrica para a linha, que é R composta com H-1. Ok? Posso chamar isto outra coisa, sei lá, alfa. Eu agora gostaria de saber. Notem como o H e o H-1 têm derivadas diferentes de 0. Ok? Aquele R composto com H-1, quando eu derivar, vai ficar o R' em H-1, um certo ponto, vezes a derivada do H-1, que é diferente de 0. Portanto, o fator de escala de comprimentos vai-se. Portanto, se eu comparar a alfa' com R', uso o teorema de derivação da função composta. Portanto, uma coisa que é legítima nesta situação, dizer assim: suponhamos que temos um campo escalar F definido em L com valores reais. Supomos que o F é contínua, ter certeza que os integrais existem. Posso considerar dois integrais em ordem ao comprimento de arco, um com o R, outro com o alfa. Vamos ver qual é a relação entre uma coisa e outra. Portanto, o integral em L de F em ordem ao comprimento de arco. Reparem como eu fiz notar há bocado, aqui não temos referência explícita ao caminho. Eu tenho duas hipóteses para calculá-lo. Um integral entre A e B de F RT vezes norma de R' de T. E outra, o integral entre C e D de F de alfa de T, norma de alfa' de T. Mas este aqui, dada a relação entre o alfa e o R, posso escrever como integral entre C e D de F de R de H-1 T, okay, vezes norma de R' de H-1 T, vezes derivada do H-1 T. Que é muito simplesmente aquilo que eu obtenho quando uso o teorema de derivação da função composta para calcular o alfa' de T. Bom, mas isto é a norma de um vetor vezes um escalar, que vai ser igual ao módulo do escalar vezes a norma. De maneira que este integral ainda pode ser escrito como integral entre C e D de F do R de H-1 T vezes norma de R'
calculado em H menos 1, vezes o módulo da derivada do H menos 1. Bom, mas agora olhem bem para aqui. Isto é de certeza igual àquilo. Porquê? Bom, porque cálculo 1 nós conhecemos a fórmula de mudanças de variável na integração. Okay? Como é que nós fazíamos mudanças de variável na integração? Portanto, se eu definir aqui lambda igual a h menos 1t, isto é uma mudança de variável legítima, certo? Como é que eu faço a mudança de variáveis? Preciso da derivada do h menos 1, reparem que está ali, mas está como módulo, certo? Mas eu lembro-me, o h menos 1 não pode ter derivada zero, é de classe C1, portanto, ou é sempre positivo ou é sempre negativo. Ok? Suponhamos que H é crescente. Ok? Portanto, derivada positiva. O H menos 1, a inversa de uma função crescente, é crescente, também derivada positiva. Portanto, no caso de H ser crescente, o que é que eu tenho aqui? Bom, este módulo desaparece, tenho a derivada do H menos 1, que é aquilo que eu preciso para a fórmula de mudança de variáveis. Nos dois outros fatores, eu simplesmente tenho H-1t, que substituído é o lambda da mudança de variável. Depois, nos limites de integração, tenho o C e o D, mas o C é o H de A e o D é o H de B. Okay? De onde B é o H-1D e o C é o H-1 de A. Ou seja, vocês aqui recuperam tudo o que tem na forma de mudança de variáveis e descobrem que estas duas coisas são efetivamente iguais. No caso de H ser crescente. No H decrescente, se for decrescente, o módulo do H-1 linha de T é menos derivada do H-1. Mas então acontece, portanto, aqui, se for decrescente, isto aqui será menos, parece ali um sinal menos, que pode parecer perigoso. No entanto, o H de A já passa a ser o D e o H de B já passa a ser o C. Okay? De maneira que, no caso em que H é decrescente, acontece que a troca dos limites de integração compensa o sinal menos que vocês têm ali naquele modo. Okay? De maneira que obtêm também exatamente a mesma coisa. Portanto, se vocês usam uma mudança de variáveis com estas características, okay? Para passar de uma representação paramétrica para outra, o valor do integral em ordem ao comprimento de arco mantém-se exatamente na mesma. Okay? Mas isto é o integral em ordem ao comprimento de arco. Será que a mesma coisa acontece para o integral de linha? Okay? A resposta é quase, mas não. Okay? Porquê? O que é diferente para o integral de linha? Okay? Portanto, qual é a resposta? Para a mesma questão para o integral de linha. A resposta é, se o H daquela mudança de variável
for crescente, tudo corre muito bem. Okay? Notem que agora nós não temos nenhuma norma. Okay? Temos o produto interno, cujo resultado pode ser positivo ou negativo. Portanto, se o H for crescente, portanto, dizendo-nos quais são as conclusões, tentar a fazer contas, porque o argumento é exatamente o mesmo. Se H for crescente, obtém-se igualdade. No entanto, se H for decrescente, ou seja, se o H for decrescente, o que quer dizer é que numa das representações paramétricas percorremos a linha no sentido e na outra percorremos em sentido contrário. Okay? Portanto, o sentido em que se percorre a linha não é o mesmo. Neste caso, obtém-se o simétrico. Porquê? Porque os limites de integração trocam, mas aquele módulo já não há aquele efeito do módulo que compensava isso, porque no caso do H decrescente aparecia um sinal menos. Okay? Isso já não existe, de maneira que vocês acabam com um valor simétrico. Ou seja, para integrais de linha, o sentido em que se percorre a linha é importante. Ou seja, nós podemos fazer uma mudança de variável, a representação paramétrica, mas se invertermos o sentido, temos que multiplicar o integral de linha por menos 1. Okay? Notem que isto, do ponto de vista físico, do conceito de trabalho, é o que se passa. Vocês deslocam-se num campo entre dois pontos. Suponham que o campo é constante. Entre dois pontos, num sentido, realizam um certo trabalho. Se se deslocarem em sentido contrário, o trabalho muda de sinal. Okay? Portanto, isto de alguma maneira era o que era de esperar. Okay? No entanto, para os integrais em ordem ao comprimento de arco, o sentido não é importante. Ou seja, o vosso fio, se vocês tiverem um fio com uma certa densidade variável, for calcular a massa do fio, ter uma descrição paramétrica que vai da direita para a esquerda ou em vez da esquerda para a direita é perfeitamente irrelevante para a massa do fio. Okay? Portanto, há uma diferença qualitativa nesta propriedade entre os dois conceitos de integral que estamos a considerar. Okay? Bom, isto são observações sobre o que é que acontece ao integral em ordem ao comprimento de arco ou ao integral de linha, se percorremos a mesma linha, mas de maneira diferente, com uma velocidade diferente ou em sentido contrário. No entanto, uma questão mais interessante do que esta, aqui já sabemos orientar-nos se mantivermos a linha, claro está que não podemos manter a linha, mas, sei lá, andar à volta de uma circunferência 3 vezes, em termos de integral de linha, pode não dar o mesmo resultado do que andar só uma vez, certo? Okay? Portanto, nós temos que ter a certeza que os caminhos que comparamos são equivalentes naquele sentido que especificamos. No entanto, uma questão mais interessante vai ser, e será a aula da manhã, quando nós deslocamos entre dois pontos,
mas usando linhas diferentes, será que, em algumas circunstâncias especiais, podemos esperar o mesmo resultado? Isso na física correspondia a campos conservativos. Nós vamos ver matematicamente o que é que quer dizer o campo ser conservativo e, curiosamente, vamos obter análogos dois resultados de cálculo 1, que são o teorema fundamental do cálculo e a regra de Barrow, mas desta vez para integrais de linha. Okay? Será essa a aula da manhã, em que sairemos finalmente das definições básicas sobre este assunto. Começamos a fazer coisas mais importantes. Ok? Até amanhã. Se não houver questões, vamos ficar por aqui. Até amanhã, professor. Até amanhã. Professor, uma pergunta. Diga. Alguns textos falam da raiz do determinante da função. Sim, está bem. Portanto, eu hoje mencionei que o que estamos a fazer é uma questão para o que é que acontece aos volumes unidimensionais quando passamos de um intervalo para uma linha. Okay? Sim, sim. A questão análoga para abertos de Rn é o que é que acontece ao volume n-dimensional de um aberto de Rn quando passamos para fazemos uma mudança de variável, uma aplicação C1 injetiva. Aí é que vai aparecer o módulo determinante da matriz jacobiana. Este norma de R'(T) também vai ser um módulo de um determinante. Okay? Mas nós só vamos perceber isso, e agora não precisamos estar a pensar nisso por enquanto. Ok. Era mais por curiosidade Quando também. lidarmos com o caso intermédio, que é o caso mais complexo, ou seja, para uma dimensão K maior que 1 e menor do que N. Nesse caso, temos uma matriz jacobiana com certo número de linhas e colunas, não é quadrada, okay? Mas à custa dela, ou seja, fazendo o produto dela e da sua transposta, conseguimos construir uma matriz quadrada, calculamos o determinante dessa, e depois tiramos a raiz quadrada, e isso vai ser o elemento de volume K dimensional. No caso particular de K igual a 1, você recupera esta norma de R'(T) com que estamos a fazer contas por enquanto. Okay? Mas estamos mesmo no princípio do assunto. Está bem? É por aí que vamos andar, vai-nos demorar 3 semanas. Obrigado. Okay? Até amanhã, senhor.